Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos, cafezinho que te ofereço aí nesse momento em que nós estamos gravando, fazendo esse trabalho, e no momento em que você for assistir o nosso vídeo, aceite de bom grado que você tiver aí à sua mesa. E desejo também que esse seja um domingo de paz, de harmonia, de alegria na sua família, no seu lar, onde você estiver. Nosso assunto de hoje é a arte de falar a coisa certa. Vamos ao tema. Rice, na revista Seleções de 1963, ele dava conta, falava de um certo senhor, um homem na Grécia chamado Fóssil, que estava aguardando pacientemente a sua hora de se barbear. Estava lá sentado e enquanto o barbeiro ia fazendo as barbas ali dos clientes, ele discutia com as pessoas ali, trocava ideias, conversava sobre a situação política de Atenas naquele momento, isso há 2000 anos. E ele ficou calmo, tranquilo, pacientemente, esperando a sua vez. E quando chegou a sua vez, o barbeiro se dirigiu a ele e perguntou: como é que o senhor quer que eu faça o corte do seu cabelo? E Fóssil disse para ele: eu quero que o senhor faça isso em silêncio. E aí, naturalmente, causou um choque, né? Ali naquele ambiente onde a discussão política se agitava, e naturalmente Atenas sempre foi isso, né? Um celeiro de discussões políticas, os grandes filósofos, os grandes debatedores, eles o faziam isso na praça pública, né? Discutindo ali os detalhes do momento, da situação política de Atenas e por aí afora. Só que a Fóssil interessava que aquele assunto não o atingisse de alguma maneira, porque ele não compartilhava de aspectos ali daquela conversa. Naturalmente tinha a sua posição política, tinha lá o seu ponto de vista, mas ele não estava naquela conversa. E nós descobrimos, né, como alguém escreveu, por ocasião da pandemia, né, que já era um pensamento antigo de um filósofo, que eu não me lembro aqui o nome, e que dizia que nos momentos de crises nós vemos o melhor das pessoas e também encontramos o pior dos seres humanos. Muitas vezes nós vemos eclodir, como já dissemos no vídeo anterior, a força do amor, ela põe em movimento todas as energias, todos os recursos para poder atingir o objetivo de socorrer, de ajudar, de salvar, de resgatar, de superar aquele momento de tragédia, aquele momento de dor. Na pandemia, nós assistimos isso, premidos pela ameaça, o risco que pairava sobre a sociedade, sobre a humanidade. Nós vimos eclodir nas pessoas os melhores sentimentos, pessoas que nunca pensaram em fazer um movimento solidário, um movimento em favor do próximo, partiram para fazer isso com maior dedicação. Alguém que não tinha coragem ou às vezes não tinha tido a motivação adequada, a motivação correta, ele acabou por ser contagiado pela necessidade, foi ajudar o próximo, foi servir, foi fazer a sua parte. Mas também vimos golpistas surgirem, pessoas surgirem com todo tipo de atitude abominável, negativa, naquele momento em que todo mundo estava num regime de necessidade extrema, as privações não eram pequenas, as dificuldades não eram menores, e naturalmente pessoas ainda pensavam em dar golpe, o negócio do auxílio que as pessoas vulneráveis receberam, muitos, melhor dizendo, não receberam, que estavam destinados a essas pessoas, porque golpistas foram lá nas contas, saquearam, hackearam, coisas dessa natureza. Vimos opiniões as mais diversas, querelas de natureza ideológica, política, aparecerem em momento tão inoportuno, tão inadequado. E agora nós estamos também assistindo isso nos acontecimentos mais recentes da tragédia no sul do Brasil. Enquanto ajudas vêm de toda parte do mundo,
A solidariedade brota de pessoas, de grupos, de sociedades, de países, com pontos de vista sociais, ideológicos, políticos, os mais diversos, e a ajuda chega para aquelas pessoas, vencendo distâncias, vencendo dificuldades. Sai dos Estados Unidos, sai do México, sai lá de Israel, sai de Portugal, sai da Inglaterra, sai de toda parte, vai chegando, sai de um rincão, de um ponto extremo do país, sai de uma cidadezinha pequena, sai de um grande núcleo, um grande centro, engloba pessoas com as mais variadas tendências ideológicas e políticas e, no entanto, em silêncio cada um, nós não ficamos sabendo sobre todo mundo que ajudou. Às vezes um grupo com maior destaque, com maior evidência, aparece porque, de uma certa maneira, é impossível ocultar o bem, é impossível impedir que o bem seja manifesto. Disse Jesus que não se põe uma luz embaixo do alqueire. O bem é luz, o bem onde tiver vai reluzir, vai resplandecer, não tem como, não é preciso fazer propaganda e naturalmente o bem aparece. Porém, muitas vezes se dá muita publicidade nisso, não se dá publicidade àquilo, e no entanto o bem está se processando, somente o bem pode resolver os males causados pelas tragédias que ocorrem com a humanidade. Então, o Fóssil dizia, né? Eu quero fazer isso em silêncio, né? Eu quero fazer a minha parte em silêncio. Então que os outros lá discutam, tudo bem, a gente não vai entrar no mérito, né? Me lembrei aqui de um pensamento de Voltaire, né? Voltaire, certo dia, deu uma lição a respeito disso, né? Ele dizia que, ele falava, tecia considerações elogiosas a uma pessoa, e alguém que ouvia falou: olha, mas parece-me até interessante que o senhor tenha considerações tão elogiosas sobre essa pessoa, e ela, quando tem a oportunidade de falar de ti, não perde a oportunidade de falar mal da sua pessoa. Ele falou: pois é, você vê que coisa interessante, pode ser que tanto eu quanto ela estejamos enganados. Então, ele não passava recibo dessa discussão, desse debate que se estabelece. Muitas vezes, por ciúme, alguém não aceita que o outro seja como é ou faça o que faz, né? Muitas vezes por uma questão de ponto de vista, seja ele de natureza ideológica ou de qualquer outra espécie, desabone a atitude ou aquele procedimento que alguém adotou no sentido correto. O inverso também é verdadeiro e a gente não tem como mediar esse conflito, né? Mas aí nós aprendemos com Rice que é necessário aprender a falar a coisa certa, na hora certa, da maneira certa. No momento de socorrer, não é momento de discutir, não é momento de debater. Me lembro que certa vez um jovem estava se afogando e muitas pessoas ali ao lado da piscina passavam dando para ele orientações: nade assim, bata assim com a mão, faça isso com os pés e tal. E quando uma senhora pulou na água e salvou aquele rapaz, tirou-o do afogamento. E aí alguém falou: nossa, mas que interessante a sua atitude. Ela falou: pois é, não se ensina a nadar quando se está afogando. Então é preciso salvar. No momento em que nós estamos vivendo, é preciso salvar. Deixar os debates, as discussões para um outro momento, mas no momento em que todos nós somos chamados, com opiniões dessa ou daquela natureza, a dar a nossa contribuição, compareçamos, vamos lá, façamos o melhor e deixemos para falar o nosso ponto de vista, nossas opiniões, no momento adequado, naquele momento em que tudo já estiver resolvido, em que as pessoas estiverem salvas, em que a vida se restabelecer para pessoas, animais, para os seres que estão em risco. Quando o socorro chegar, deixemos para discutir depois, debater num outro momento, embora permaneçamos com os nossos pontos de vista, as nossas idiosincrasias. Me lembro de Jesus em Mateus, né? No capítulo 6, 23, se não me falha mesmo, 6, isso mesmo, no capítulo 6, versículo 3, quando ele ensina desde o primeiro versículo, né?
de Mateus capítulo 6, ele diz, né, quando você for dar a sua ajuda, for fazer a sua boa ação, que eles chamavam de esmola naquele tempo, né, que hoje nós chamamos de uma contribuição voluntária para o bem do próximo, evite trombetear esse bem feito, evite dar publicidade, gritar em praça pública, né? Porque o seu galardão está naquilo que você fizer. Se você quiser holofotes, então você vai ter, já estará pago por isso. Mas o bem feito em silêncio, o bem feito discretamente, sem expor o beneficiado, é a bênção que Jesus recomenda, porque disso resulta um galardão espiritual para aquele que fez. O prazer de ter feito já é um grande prêmio, já é uma bênção. Imagine então ter o reconhecimento de quem foi beneficiado. E Jesus nos lembra que as pessoas às vezes iam fazer donativos no templo e anunciavam, chamavam os trombeteiros. Se sabia que pelas trombetas que tocavam que ali ia ocorrer um grande gesto, uma doação de moedas de ouro por um grande potentado, por uma pessoa da sociedade que tivesse na posse de muitos recursos. Então Jesus recomendava, dizendo que uma senhorinha chegou lá com 2 moedas retiradas do seu sustento e doou para aquela comunidade. Então ele disse, essa criatura teve um reconhecimento maior da parte de Deus, porque ela fez um esforço além das suas possibilidades, ela tirou do próprio sustento. Então as palavras de Jesus balizam para nós nesse momento de grande dificuldade da comunidade do sul do Brasil, especialmente do Rio Grande do Sul, aquelas mais de 340 comunidades que estão nesse momento clamando ainda por socorro, por auxílio e tudo mais, pedindo que nós possamos contribuir, possamos fazer as coisas, talvez com um pouco menos de ruído, e possamos, no silêncio do esforço de cada um, dar a contribuição que todos precisam. Nesse momento, eu me lembrei de Próximo aqui, né, de Fóssil, quando ele diz que ele preferia que, no caso dele, a sua barba fosse feita em silêncio, embora todos tivessem o direito de discutir o que quisessem. No caso que nós estamos vivenciando, lembrando Jesus, que nós possamos dar todo o nosso esforço, toda a nossa contribuição, porém, respeitando o silêncio possível para que o bem chegue sem embaraços onde precisa chegar, independentemente das controvérsias que isso possa gerar de parte a parte. Nós estamos nesse momento comemorando aqui a bênção divina do socorro que está chegando e estamos pedindo para que Deus mobilize os corações, os seres espirituais, aqueles que têm empatia pelo próximo, para que, havendo algum recurso a mais que possa chegar onde ainda faltam recursos, que eles possam chegar pela obra da empatia, pelo espírito de solidariedade daqueles que podem e fazem o melhor pelo seu semelhante. Pessoas que amam a vida, a própria, amarão a vida do seu semelhante. E tudo que fizerem por si mesmos, para que a sua vida possa fluir, haverão de fazer por aqueles que estão precisando nesse momento de uma mão amiga para tirá-los desse caos e levá-los a uma estrada segura de um caminho luminoso que Jesus disse ser Ele mesmo o caminho da verdade e da vida. E Jesus tudo fez para que a humanidade fosse mais feliz. E hoje eu creio que todos os que estão fazendo alguma coisa estão fazendo para que aqueles irmãos nossos, em momento de grande dureza, de grande dificuldade, possam encontrar alguma razão também de acreditarem que possam voltar a serem felizes num momento muito breve. Que Deus abençoe a quem ajuda, que Deus abençoe a quem é ajudado e que nos permita também fazer com que nós estejamos de alma e de coração nesse trabalho. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. Nosso cafezinho de hoje foi esse, e que no silêncio do nosso momento nós façamos as nossas preces para que
a solução possa chegar em tempo breve e recorde para aqueles que necessitam. Muita paz, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo. Beijo para todos.